nome, meu amor? O seu? Maiara. Maiara, prazer, Maiara, tudo bem? Prazer. Maiara, a gente tá dando uma célula aqui. Você tá hiper convidada. Quiser participar com a gente? Se quiser participar com a gente te chama. E a gente vai orar por você, tá bom, Maiara? Por você, por ela. É Ana, não é? Oi? É Ana? Luana. Luana. Luana e Maiara estão hiper convidadas. A gente vai trazer a palavra do nosso Pai, que é um só. Certo? Amém? Amém. Pode quebrar a corrente? Amém, Pai, em nome do Senhor Amém. Jesus. Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Senhor, queremos abrir nosso coração, Deus, te convidando, Pai, para estar presente nesta célula. Senhor, o reino está no céu. E queremos buscar de todo o coração, Deus, tudo que está lá no céu. Pai, nesse momento a gente tira tudo que vem da terra. A gente tira tudo, Senhor, que venha nos afastar da Tua presença. Senhor, Tu conheces o coração de cada um que está aqui, Deus. Eu apresento a Ti. Aonde tem 1, 2 reunidos, Senhor, se faz presente. Senta, Jesus, conosco. Pai, queremos aprender, queremos ouvir, queremos tirar as vendas dos olhos. Queremos, Deus, fazer esta célula, Pai, acontecer para a Tua glória, não a dos homens. Deus, nós oramos pela vida da Maiara, pela vida da Luana, que está aqui, Pai, que foi tão simpática. Senhor, abençoa elas. Guarda a vida delas, Pai. Tira tudo aquilo que não vem de Ti, porque são as minhas irmãs. Senhor, eu oro, Deus, pela vida do Johnny, pela vida do Rodolfo. Eu agradeço, Deus, por esse momento. Me usa como instrumento. Porque, Pai, nunca será aquilo que eu quero. Senhor, se o Senhor não me usar, de nada disso vale. Eu me humilho, Deus, pedindo, usa a minha vida, Pai, para trazer a Tua mensagem. Senhor, esse vaso, Deus, que é cheio de defeito, esse vaso que tem rachadura, Senhor, eu quero levar a Tua mensagem, Pai. Então, usa como Tu queres. Eu entrego o meu coração, eu consagro a minha vida. Eu consagro os meus lábios. Senhor, que tudo que vier venha de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Começo. Tem que orar. Roteiro. Você não é discípulo, você quer que foi minha boca. Amém, gente. Sejam todos muito bem-vindos, né? Café com Jesus. O café em tanto, gente. Obrigada, amor. Que Deus te abençoe. Imagina, gente. Gente, hoje, né, vou trazer uma mensagem, porque, né, o discípulo trouxe semana passada. E aí eu falei assim, bom, vou levar uma, né, porque a gente sabe, né, às vezes é bom revezar, né. E o Johnny, o Rodolfo, não quero que traga também. Ele ia trazer, era surpresa. Uhum. Sério? Eu ia trazer. Não acredito. Aham. Hoje? Eu falei com ele ontem. Por que você não me falou? Ah, porque eu senti que era melhor você falar. Não, você deveria falar. Sim, mas é porque só toda essa conturbada que deu esses dias aí, acho que era melhor. Nossa! De você se oferecer, eu falei, então Fica é pra isso. semana que vem. Semana que vem, então, você traz? Trago sim. Nossa, vamos evangelizar, vamos chegar cedo pra Eba. chamar todo mundo. Então vamos lá, peraí. Deixa eu abrir aqui. Nossa, eu não sabia, porque se soubesse eu tava tão tranquilo. Não, Johnny me ligou, foi ontem, né? Foi. Foi ontem? Foi ontem. Aí depois a Andrea falou de trazer, aí eu acho que é melhor. Não, porque eu falei assim, bom, ninguém falou nada, né? Se eu tivesse falado, eu ia falar que bom, né? Bom, o tema que eu vou trazer hoje é Deus não rejeita oração. E, né, muitas vezes a gente acha que Deus não está escutando a nossa oração. Pelo contrário, ele escuta. Tem tantas coisas que o diabo faz você até mesmo desistir.
Quando você entra na presença de Deus, quando você quer realmente encontrar, né, respostas, a primeira coisa que você faz é falar, eu vou apresentar em oração, né, Pai, essa causa. E Deus, Ele sempre, né, entende que a gente somos filhos. Você pode chegar às vezes na presença de Deus e falar assim, Pai, eu quero, né, orar, apresentar isso aqui que tá, Pai, tá tão no meu culto que eu não consigo mais ver se tá perto. Como o Johnny Paul pregou ontem, né, semana passada, falando do invisível, né, de que Deus já preparou todas as coisas, que às vezes você fica, eu preciso ver, né, como Moisés, ele, quando ele tinha realmente acesso a Deus, é porque Deus via o coração dele. Deus nunca olhou a aparência. Então Deus, ele olha pra gente, cada um de uma forma. Às vezes você acha assim, como é que Deus olha pra você quando você está orando? Você precisa estar chorando? Você precisa estar lá, sabe que tem gente que derruba as lágrimas, tem gente que grita e fala assim, Deus agora escutou. E Deus fala assim, filho, quando você realmente chegar a abrir seu coração para mim, eu quero que venha a sua sinceridade. Eu não quero palavras bonitas. Eu não quero palavras decoradas. Eu quero que saia a sua pureza. Porque, gente, quando você chega diante de Deus, é através do Espírito Santo. A gente não tem o poder de chegar diretamente a Deus, né? Diz que só através de Jesus que chegaremos através do Pai. Por isso que muita gente fala assim, eu tenho, né? Não, a gente tem que primeiro entender que Jesus, né? Era o único que tinha, era o único. Quando você realmente fala, nossa, eu me sinto totalmente sem respostas, porque eu estou orando, eu estou buscando. E a gente vai falar um pouco sobre Ana. Todos conhecem, né? Todos nós conhecemos a oração de Ana. Seu problema, sua decisão e sua mudança. Ana, uma mulher estéril, que decidiu orar com fé, pedindo a Deus a graça de ter um filho. O que acho? Depois de orar, ela se levantou e seu semblante já não era mais o mesmo. Aqui temos uma oração respondida. Eli respondeu, vai em paz, e o que Deus de Israel conceda a você, o que você pediu. Ela disse, espero que seja benevolente para com tua serva, porque Eli era o profeta. E foi Ana que gerou Samuel, né? Então ela seguiu o seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 17 ao 18. O seu semblante ficou diferente, já não era mais o mesmo. Saiba que após a oração temos a convicção pela fé que recebemos. Deus muda a nossa maneira de ver as coisas através da oração. E hoje, né, eu tava vendo uma reportagem de Billy Graham, né? Billy Graham conhece, né? Sei, o pastor. Ele falou assim, por mais que você estuda tudo sobre a Bíblia, por mais que você canta, você toca todos os instrumentos para Ele, por mais que você vai no culto todos os dias, ele falou, um verdadeiro cristão é aquele que está diante de Deus orando. É aquele que está realmente de coração aberto para o Senhor. Porque quando você está diante de Deus, às vezes você está falando, mas às vezes Deus quer responder. E às vezes você não consegue, no momento de oração, escutar Deus. Porque você não cala. Deus fala, filha, calma. Porque eu quero falar com o teu espírito. Eu quero saber como é que está a sua alma. Quantas coisas tem te intoxicado. Quantas coisas tem te feito viver. Porque Ana, ela ia para a igreja todos os dias. O esposo dela, Eucana, oferecia
sempre, né, ofertas de adoração a Deus. E Eli era um profeta que já estava, né, vivendo a sua vida. Por mais que ele foi ungido, Deus já estava levantando Samuel através do ventre de Ana. E Ana, ela poderia muito bem falar, eu já tô indo para mais um culto, né? E ela chegava com o rosto abatido. Às vezes você está tão abatido que você fala assim, tem coisas em mim que não foram respondidas. Deus teve coisas em mim de verdade que não foi. Por quê? Porque o Senhor, Ele sabe realmente a nossa necessidade. Deus, Ele sabe realmente como a gente é na oração. Aí, o poder da oração. Deus não faz nada que não seja o resultado das nossas orações. Tudo acontece na nossa vida é o resultado da nossa oração. Aquilo que desejo e preciso deve ser colocado perante a Deus. Então, o que foi feito no mundo espiritual será realizado no mundo físico, segundo a boa vontade de Deus. Digo a verdade, que tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. O seu tempo de oração perante Jesus vai mudar o seu coração. Gente, eu tenho feito de orar todos os dias por um propósito meu. Todos os dias no mesmo horário. Eu marquei um horário pontual com Deus. Chega um determinado horário, eu corro para orar, sem falhar. Pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser segunda e terça, quarta. E eu corro para orar com Deus, todos os dias nesse horário. Eu falo, Senhor, eu estou marcando esse horário todos os dias por essa causa. Senhor, sou eu, batendo na porta. Abre, Pai. Vira a maçaneta e me dá como filha. E essa busca, eu marquei um território no mundo espiritual, porque às vezes o que você liga aqui na terra vai ser ligado no céu. E os anjos do Senhor, ele fala assim, essa pessoa só orou uma vez no momento de aflição, depois ela esqueceu do seu alvo. Ela só orou quando a situação apertou. E Deus diz, o seu tempo de oração vai mudar o seu coração. Porque muitas vezes você está aflito perante uma situação, muitas vezes você tem se sentido abatido, tão cansado, tão exausto, que você fala assim, Senhor, eu não vou mais orar, Pai. E Deus fala assim, vem como você está, como Ana. Ana, ela viu que não tinha mais, não adiantava mais ela ter aquela cara abatida, não adiantava mais ela ficar argumentando para todos. Ela foi perante a Deus e isso mudou. O que fez mudar? Sabemos que Ana sofria muito pela sua esterilidade e esse era o seu grande problema. E qual seria o teu problema? Ela não tinha privilégio de gerar vida na cultura judaica. Na época, uma mulher estéril era considerada maldita por não ter filhos. Ela certamente pensava que sua vida não serviria para mais nada, pois se comparava a outras mulheres que tinham filhos e ela não. Então, naquela época, ela se considerava maldita. Porque você imagina acontecendo com todo mundo, menos com você. Às vezes você se sente excluído, até esquecido. Porque às vezes você fala assim, Senhor, e o diabo sempre vai querer gerar dúvida em você. Será que Deus está escutando a minha oração? Será que Deus escuta de verdade? E nisso, certamente, né, sua vida não serviria para nada. E não, né, muitas vezes a gente pensa o quê? O marido de Ana tinha um hábito de oferecer sacrifício. Ana ia todos os anos no santuário triste e desesperada, pois seu coração já não estava bem. Porque ela não tinha mais esperança. Muitas vezes você está orando, você reparou que às vezes você não vê resultado,
e essa fé vai diminuindo? Você chega diante de Deus e você já não ora mais por tanta fé. Porque cada dificuldade que você passa, a fé vai diminuindo, André. Porque o ser humano ele precisa de uma imagem, entendeu? Para crer. É a mesma coisa de adorar uma imagem. Ele precisa de algo como se fosse visível. Tô vendo. Exatamente. Então a oração, eu não sei qual a sua tristeza, uma enfermidade, um problema na justiça, né? Ou filhos na drogas, hoje as pessoas têm na prisão, um marido alcoólatra, um problema no seu trabalho, na sua empresa, ou financeiro. Tem algo a te dizer, o teu Deus é Deus criador dos céus e da terra. E ele diz que ele inclina os ouvidos dele. E ele está no oculto. Falando, eu estou buscando de verdade. Quem me busca de madrugada. Aquele que tem desejo em orar. Aquele que não... Aí, né, Billy Graham falou assim, eu posso ler meus... Não sei quantos anos ele tem de experiência. Ele falou, eu posso ter meus 100 anos de experiência de leitura da Bíblia. Eu posso saber todos os pecados, eu posso adorar a Deus como nunca. Mas o que o diabo não quer é que eu ore. Que eu seja uma pessoa de oração. Né? Muitas vezes as pessoas acham assim, o que é orar? O que é orar? Oração é uma como se fosse falar com Deus diretamente. Entendeu? Você está orando, você está falando com Deus. Entendeu? Explicando sua angústia, seu problema ou agradecimento. Entendeu? É como se fosse uma linha direta com Deus. Uns não têm dificuldade de enxergar isso. Entendeu? Uns têm dificuldade de orar. Esse é o ponto. Orar é muitas vezes você falar de verdade com Deus. Você imagina que Deus ele está lá te esperando. Né? E aí nisso você fala assim, olha, aconteceu isso, eu quero que você faz desse jeito. Você não quer nem escutar o seu pai, que fala assim, filho, se não deu certo, fui eu te livrando. Filho, se não chegou é porque ainda, filho, mas tá aqui, ó, tudo preparado. Como Ana. Ana, ela chorou tanto, que era Deus enxugando as lágrimas dela. Em Salmos 34, capítulo 6, diz, este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Eu lembro que uma vez, meu pai, né, e assim, logo no começo do evangelho, eu tive uma oração respondida imediato. E aí eu falei assim, pai, paga o convênio pra minha irmã, porque minha irmã não pode ficar sem convênio, que ela tem problema de saúde, né? E assim, meu pai tinha casa própria, tinha carro. Eu falei assim, a gente tá te pedindo ajuda. Quando o hospício, ele foi visitar ela uma vez, foi pouco. E nem aí pra gente, eu falei, vou pedir pro pai, né, ajuda, porque eu não tenho dinheiro, pai. Aí ele falou assim, eu não tenho, se vira. Aí nisso eu peguei, né, e falei, Deus, se o Senhor é meu pai, escuta eu, porque eu acabei de pedir pro meu pai, e ele não tinha. E assim, ele tem carro, tudo, eu contei a situação pra ele, eu lembro que eu contei desse jeito. Aí eu falei assim, pai, eu tô te pedindo, arruma um trabalho pra minha irmã, que minha irmã saiu, né, de um lugar onde ficou muito tempo assim, sabe, numa situação difícil, de doença, e agora minha irmã tá procurando trabalho, Deus. E ela tá desde manhã, tá até sem comer. Traz de volta a vida pra minha irmã, pra ter um trabalho, pra se sentir útil. Falei, pai, me ajuda, se eu tenho um pai nessa terra, me ajuda. E nessa mesma hora, minha irmã me ligou e falou, Déia, acabei de arrumar um trabalho. E até hoje, onde ela está. A oração, quando Deus abre, Ele abre na mesma hora a porta. Porque eu pedi de todo o coração pro pai. E às vezes nas coisas mais simples, né? Porque outro dia eu orei até pelo gatinho lá e voltou na casa da minha sogra, ela tinha sumido. Ao poder da oração. E aí quando eu pedi, minha irmã tá nesse emprego até hoje. E minha irmã tá a pessoa mais feliz. A porta, Deus ele ouve uma oração sincera. E eu pedi como eu falei, pai, se eu tenho um pai no céu, porque o meu pai da terra,
quis nem saber da gente. Aí na mesma hora depois, meu pai me ligou, acho que Deus tocou no coração dele e falou, filha, me dá um peso, me dá um valor do convênio. O seu pai ligou pra você? Depois que Deus abriu a porta pra minha irmã. Acho que Deus toca no coração da pessoa e falou, ela é minha filha, ajuda sua filha, de sangue. Né? Porque vocês, como cristão, ela tá pedindo uma ajuda, ela nunca te pediu nada. Né? E assim, daquilo eu falei assim, puxa, obrigada, pai, porque o Senhor já me escutou tanto. E eu lembro que uma vez, assim, no meu trabalho, eu tava varrendo lá e tava a situação difícil. Na época da pandemia, tinha tudo se fechado. E eu falei, Deus, estou trabalhando aqui. Pai, todos os clientes saíram. E agora? O que vai ser de mim? Eu tô aqui com o registro, eu vou perder tudo, meus direitos. Faliu a empresa que eu tô hoje. Aí eu varrendo lá e aí eu olhei pro céu. Aí Deus falou assim, filha, por acaso eu deixei faltar o pão? Sempre fui eu que te dei o alimento. Nunca te deixei faltar um pão. E aquilo, Deus mandou 80 clientes na mesma semana. 80 clientes na mesma semana. Na pandemia. Uhum. Então assim, Deus ele fala, né? Não adianta você chegar em mim e querer falar coisas bonitas, como muitos fazem. O Senhor quer que você entenda que você é um filho. Sabe como o filho age com o pai? Íntimo. Sabe como o filho realmente está com o pai? Quando ele conhece o pai, que é Deus. E o que te faz ter intimidade com Deus? Orar. O Pai Nosso que estás no céu, a oração do Pai Nosso que está em Mateus, né? Deus ele deixou essa oração para todos nós. Ele falou, ele é o Pai de todos nós. E ele fala, santificado seja o vosso nome. Venha a nós. Venha a nós, Pai. Seja feito a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos que nos têm ofendido. E aí fala, né? Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. Jesus, ele deixou essa oração dizendo assim, ele é o Pai de todos nós. E hoje você só tem intimidade com Deus se você ora. Se você ora, marca um horário, assim, gente... Eu fiz esse propósito e tem sido algo tão libertador. Você está criando um vínculo, um relacionamento, né? Você está ligando no céu. Você marcou com Deus um propósito. Faz tempo que você começou? Faz uns 20 dias. Coloquei diante de Deus. Mas assim, o que você está sentindo? A mudança na sua vida? Meu coração. Eu estou sentindo que Deus está tocando em mim de verdade. Eu estou tendo intimidade com o meu Pai. Eu estou buscando de verdade ser filha. Porque muitas vezes você tem vivido uma vida automática, religiosa. E quando você se compromete, Senhor, todos os dias, vai, por exemplo, 10 horas da manhã, eu vou orar. Você vai entrar num nível espiritual de oração. Você vai marcar um horário com Deus. Não importa, você vai ter que ter esse propósito diante de Deus. Você vai falar, Senhor, eu vou acessar e vou bater na porta. O Senhor vai virar. Porque Deus ele vai provar o seu coração. E a oração, às vezes, você vai sair que nem Ana. Você vai chegar lá todos os dias, naquele horário. Muitas vezes você tem vivido uma vida... Né? E aí Ana fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua servos, te lembrares de mim e não esquecer de mim, mas lhe dareis um filho. Então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão
cortados. Né, Ana, ela sabia que ela tinha para oferecer a Deus, não era metade. Ela tinha que oferecer tudo dela. Tudo que sairia dela. Por quê? Porque tudo era de Deus. Deus só te dá algo quando você devolve para Ele. Muitas vezes você acha assim, será que realmente eu tenho buscado o Senhor? Será que realmente eu tenho sabendo realmente o que eu estou orando? Por quê? Porque a gente passa por tantas lutas que a gente chega às vezes para orar com Deus e a gente muda. Deus fala, filho, você tem que ter realmente um alvo. Ana sabia o que ela queria. Deus fala, não adianta você chegar aqui todos os dias e você não sabe o que você quer. Eu tô orando pela minha faculdade, pai, porque eu nasci para isso. Você tem que ter convicção do que você quer. Aonde você se vê hoje? Ana se via com o filho. Ela se via porque ela ofereceu para Deus. E Deus pergunta hoje, como é que você se vê no futuro? Como é que você vê de verdade a sua vida? Então a oração, ela vai te descobrir quem é você. Se você é um filho, se você é um rebelde, se você é um filho que às vezes, sabe, quer viver do seu jeito, e Deus, ele vai te tocar. E ele vai te mostrar de verdade como é que está você. Então a oração, ela te leva e ela alimenta a sua alma. E te leva a viver uma vida de intimidade com seu Pai. Então eu falo hoje, seja uma pessoa de oração. Muitas pessoas eu estava observando, até na Sara mesmo, por exemplo, que eu estava comentando até com o Johnny, né? Muitas pessoas não se desviam ou acabam na metade do caminho por falta de oração também. Entendeu? Eu estava comentando isso com o Johnny. É porque quando você tem a falta de oração, a falta de oração deixa as suas falhas muito mais pesadas. Muito mais. Aí, se a pessoa já está fraca e ela deixa de orar, que é o alimento, para deixar ela forte. Por exemplo, eu estava comentando com ele sobre o IV, né? E só eu que estava lá. Só eu sobrevivi do revisão. Entendeu? O restante foi tudo ficando no caminho. Só o marido da Gabi que vai continuar durante a semana. Mas o restante eu tinha 20 pessoas. A Andréa lembra quantas pessoas tinha? Ou seja, mais da metade ficou no caminho. Falou o seguinte, não era pra mim. Só que porque com revisão, né? Você fica lá, você fica orando. Você chega no nível de espiritual revisão que você realmente está orando o tempo todo. E assim, quem conhece a Deus, a sua mente fica em oração o tempo todo. Mas assim, Deus, ele ama quando você se esvazia de tudo que você está fazendo. Está com a sua Bíblia aberta e falando com Ele. Quando você está colocando lá, até mesmo, sabe? Pega um papel, uma caneta e vai escrevendo o que você está vivendo naquele sentimento. Porque aí você fala, pai, eu estou passando por isso, eu estou escrevendo. Porque agora tá eu e você sozinho. E eu me sinto assim, eu me sinto às vezes frustrado, eu me sinto às vezes desanimado com essa situação. Porque Deus, ele fala, você não é forte o tempo todo. Desarma. Ana, ela desarmou diante de Deus, porque por mais que ela era a esposa do Elcana, ela tinha um marido, né? Ela tinha tudo, o marido a amava. Ela se desarmou diante de Deus e Deus quer que a gente desarma diante dele. Ela ia abatida. Ela fechava a cara para todo mundo, porque ela não tinha a oração dela respondida. Você imagina alguém chegar na igreja com aquela cara desse tamanho, porque está indo há anos. Está indo há anos. E Deus fala assim, filho, desarma. E com a alma amargurada. E às vezes Deus fala, desarma. Calma.
Eu não tô aqui porque você está se justificando comigo. Eu quero que você seja sincero. Coloque as tuas fraquezas, coloque as tuas agonias, coloque as tuas falhas de verdade. Eu falo, o Senhor, Ele sabe, né, como está o seu coração, como é que está a sua vida de oração. A sua vida de oração, ela não é algo programado, ela não é algo. Você tem que sair de lá transformado, deixar Deus levar as suas fraquezas. Por quê? Porque a gente geralmente acha assim, eu tô indo pra igreja, eu oro lá, mas você acorda de manhã, você vai numa algo automática, às vezes você vai nisso. Quando Deus fala, não, desarma. Porque até agora eu não vi meu filho. Até agora eu vi o Johnny que toca, vi o Rodolfo que prega no YouTube, vi a Andréia que fala de Jesus, que me louva, mas eu não vi o meu filho. Eu vi uma pregação que disse assim, quem é você? Eu sou, né, tipo assim, vai falar, sou a Andréia que prega, sou a Andréia que fala de Jesus, vou falar, mas quem é você? Deus fala. Quem é você fora da função? De verdade, você sabe quem é você? Você sabe realmente o que você quer? Você sabe realmente se você está hoje vivendo por um propósito? Você está feliz nessa atuação que você está hoje? Era isso que você quer? Sabendo que eu tenho mais profundo com você? Você está olhando para multidões, sabendo que eu sou um Deus de verdade, que eu não me deslumbro com isso. Então Deus, Ele é capaz de mudar a nossa vida através de uma oração. Ele é capaz de mudar tudo através de uma oração. Alguém quer compartilhar? Eu queria assim, que a ideia sabe que eu estou passando por isso, né? E é muito isso, muito. Recentemente eu tive uma bênção, né? Que foi a casa lá que a nossa amiga que era da igreja lá, a Gil, saiu e deixou para mim os móveis. E aí eu fiquei de assumir. Aí rolou uma confusão com a dona da casa lá, em questão de datas e tudo mais, onde ela deu a entender que era para ser pago o próximo aluguel no próximo dia 4 do mês seguinte. Mas não, era no dia 4 que já tinha passado, mas que ela achava que era o mesmo. E aí começou aquela correria de eu tentar conseguir o dinheiro, R$500, para poder entrar na casa para morar. Mas eu já tinha instalado, porque como ela me falou que era dia 4 que eu pensei que era do mês seguinte, eu falei, então ok, então vou entrar. Mas não. Aí começou essa agonia. Aí eu comentei com a Déia, comecei a falar com Deus, assim. Eu tava na igreja quando ela me ligou, a dona da casa, né? Que pra mim tava tudo certo, até instalei. Aí comecei a orar, porque no domingo a pastora Ellen falou com a gente lá na reunião que ela fez com o louvor, falou pra gente vigiar todas as áreas. A pastora Ellen falou, vigia, quem é solteiro, quem é casado, quem namora. Porque ela falou assim, o inimigo está tentando me derrubar, sua ministra ali, imagina vocês no louvor. Então vigia, porque vai tentar te derrubar, vai tentar tirar o que é seu. E foi o que aconteceu. Eu estava tão feliz, todo mundo ao meu redor ficou super feliz por mim por essa conquista. E aí de repente a moça falou, não vou alugar, que você não tem dinheiro, como é que você quer morar, não tem dinheiro. Você foi mal entendido. Aí orando ali, falando com a Déia, orando. Aí eu falei, vou comprar um refrigerante ali no mercadinho. Na hora que eu voltei, eu encontrei a moça do salão que mora em cima da casa que eu até então estava morando com meu pai. Ela perguntou, e aí, como é que tá, né? Fechou lá com a moça da casa? Eu falei, então, ela tá dificultando por isso. Aí agora eu tô nessa correria para conseguir dinheiro. Ela falou, eu te empresto. A dona do salão. R$500. Sabe? Uma mulher assim que eu não tenho muito contato, eu tenho mais contato com meu pai. Ela falou, eu te empresto e eu vou fazer um evento semana que vem, já ia devolver para ela, entendeu? Então, tipo, o poder da oração é isso, porque e é engraçado que no momento ali que você está nesse turbilhão, vem 1 milhão de coisas na cabeça, e eu lembro até do que a Déia falou semana passada aqui na célula, sobre a gente limpar o nosso pensamento de coisas que não vêm da gente bloquear e repreender no momento que vem. Porque no primeiro momento, o que me veio à cabeça foi eu brigando com ela. Não quero saber, não quero ficar. E naquele mesmo instante que eu pensei, eu imaginando eu brigando com ela,
naquele mesmo instante eu falei, não, Deus, eu não quero agir desse jeito, não quero resolver assim, porque não vai resolver. Vai criar mais um problema de ameaça, de briga, não vai resolver. Aí comecei a orar mais forte ainda para Deus me dar as palavras certas. Porque até então ela não estava nem mais querendo dinheiro. Depois que ela soube que eu estava com dinheiro, ela falou, não quero mais, eu vou morar aí. Começou um monte de lorota. Vou morar aí, não vou alugar para você não por isso, sabe? E aí no momento certo ali, tipo, eu falando com ela e em pensamento falando com Deus, Deus, me dá as palavras certas, me dá a mansidão. Aí eu esperei ela parar de gritar e falei, a senhora pode me ouvir agora? Aí eu expliquei tudo. Aí ela foi baixando, foi calmando, porque muitas vezes você, né, vai estar discutindo com alguém e Deus ele fala assim, né, nunca, filho, você vai ter razão querendo, né, chegar no mesmo nível que ela. Porque a pessoa sábia, ela vê que a pessoa está alterada, ela vai falar, puxa, eu vou realmente responder com calma. Porque aonde você, se você tem paz, se você realmente quer resolver uma situação, não vai ser do mesmo jeito. Exatamente. Foi Deus. Foi, mas é que essas coisas meio que dá uma rasteira na gente ali, só que não derruba, né? Só deixa a gente meio cambaleando, porque, tipo, eu postei, pra mim tava tudo certo, né? Aí Mas do foi nada veio... observante contra a sua vida. Foi. Que a pastora A pastora Ellen falou, cuidado. vigia, porque vai querer te derrubar de alguma forma, né? Seja lá qual for o motivo. E realmente é isso, porque todo mundo já estava me parabenizando, feliz por mim. Gente, eu tava muito feliz. Entendeu? E de repente, você viu que eu tinha vindo? Eu realmente senti como algo tivesse sido tomado de mim, entendeu? E aí eu falei, não vou sair, não vai ser assim. Aí comecei a orar e tudo. Entendeu? O poder da oração é isso, né? Seja com um gatinho que está perdido, seja com uma solução mais difícil. A oração é tudo, gente. Excelente palavra, né? A oração. Então, assim, eu queria deixar uma mensagem, né, para vocês que estão aí, que Deus, né, Ele quer ouvir um filho, antes de ouvir um pastor, antes de ouvir um evangelista, antes de ouvir um religioso. Ele quer ouvir o filho. Você conhece seu pai? Você conhece de verdade o seu pai? Chega nele como pai. Não chega, né, como Deus Todo-Poderoso, é como pai. Porque quando realmente a gente ora para um pai, é tão diferente. Deus, né, Ele quer realmente que a gente viva isso, que a gente seja pessoas de oração. Uma pessoa que tenha realmente convicção que tudo Ele já fez. E a oração é algo que alimenta você. Ninguém pode roubar isso de você. Nossa, é bem engraçado você explicar desse jeito o que é a oração, porque você explicando agora, eu tô lembrando de mim orando, né, desde ontem, e a sensação é essa. Parece que eu tava na escola e alguém me bateu e eu cheguei contando pro meu pai, sabe? Tipo, pai, não, o que aconteceu comigo, entendeu? Tipo, e você fala, realmente, tô machucado, pai, tô me sentindo perdido, não tô entendendo nada, entendeu? socorro, me ajuda, Foi uma oração bem assim mesmo, de eu, um filho, não falar com o pai, não foi? Excelentíssimo Deus. Por exemplo, a oração, quando você intercede alguém, a oração é muito poderosa, porque é uma ligação entre o pai e o seu filho, entendeu? São 2 pontos e 2 medidas. E quando Deus fala na Bíblia, né, tudo que for ligado na terra será ligado no céu, Isso. é porque você tá orando. Nossa, e Deus está nos detalhes, gente. Deus está nos detalhes. Eu recebi pra minha vizinha de baixo, chegou um cara lá entregando um pão que ela compra dele encomendado. Eu recebi, aí eu peguei o pão, já tá pago já. Aí eu peguei o pão, que eu tô descendo, pega aqui um papelzinho, um panfleto de igreja. Esse panfletinho de universal, não sei, assembleia. Ele falou, Deus te abençoe. Eu falei, nossa, amém. Amém. Tipo, né? Tipo, nos detalhes ali, Deus com você, dizendo assim, filho, agora tem tudo novo pra você. Né? Aqui vai ser seu cantinho de oração. Você vai estar construindo um altar. Porque às vezes a pessoa fala assim, tô indo na igreja. Tô indo, né? E aqui eu oro, pai, que todo ferver quando eu tô de joelho na igreja, no altar. Gente, eu vejo muitas vezes, né? Um dia eu tava na igreja e eu ministrando, aí eu tive uma visão. E eu falei assim, gente, que tenso, porque tá todo mundo de joelho aqui orando pra Deus no altar. E Deus falou assim, ai daquele que brincar com a fé do meu filho. Eles estão no altar com dor. Então cada um tá passando uma luta. Aí nisso eu falei, Deus, que perigo.
esse mundo espiritual. Deus me mostrou, eu fiquei com medo. Tem um temor muito grande. Porque eu vi muitas almas, tudo de joelho. E quando você chega no altar do seu quarto, você fala, Senhor, eu estou construindo, porque todos os profetas ofereciam um altar a Deus. Deus fala, você está construindo um altar como Davi? Você está construindo um altar na sua casa? Como Moisés? Até Jesus saía para orar. Então Deus fala assim, que você está construindo um altar, filho, deixando fogo. Essa é a sensação que eu tenho de fazer. Quando você chega na sua casa, você fala, aqui, Senhor, eu estou oferecendo o meu sacrifício, o altar, onde eu vou te adorar de todo o meu coração. E de fato eu apelei para isso. Na hora que eu estava falando com ela, na hora que ela começou a me ouvir, eu falei, nossa, o que a senhora está tentando fazer é uma maldade enorme. E expliquei, isso que está acontecendo de eu receber coisas, botijão, conseguir dinheiro, não é à toa. Deus está aqui, isso aqui é para eu estar aqui. Então você vai estar atrapalhando uma bênção de acontecer. Então, Por favor, né? Entenda, se quiser eu te evangelizo, eu falo de Jesus pra você. Você viu que eu falei assim, Deus vai me dar o coração. ela, onde você conheceu a Gil? Eu falei, na igreja. Ah, tá, ela já foi baixando cada vez mais. Isso que eu falei, fala que você conheceu o Gil, que você que levou a Gil a... Porque Deus vai usando, né? Ontem o bispo pregou, né, sobre autoridade, você ouviu? O bispo falou, né, às vezes você tá ouvindo uma pessoa embaixo, não é que você, né, você precisa ter alguém. Como Jesus entrou nas águas, foi João Batista que batizou. Sim. E Então, foi tão legal, rapidinho, que quando ele terminou o louvor, que a gente foi lá fora tomar água, eu falei, eu quero saber que dia, eu não estava ouvindo a palavra, nem tinha começado ainda, eu falei, eu quero saber pros músicos, né, que dia que a gente vai tocar João da Oficina G3, que eu gosto muito, que é uma versão mais rock, né. E aí quando eu entrei pra ouvir a palavra, eu tava falando justamente de João. É? Até mandei no grupo do louvor aí, ó, sinal, gente, vamos tocar João aí. Aí nisso, Jesus falou, por que Jesus foi batizado por João Batista? Porque tinha pessoas para dar uma direção. Às vezes você está precisando de uma luta, tem só líder. E Deus fala assim, pergunta para ela alguma coisa, às vezes ela não tem dinheiro, mas ela vai te ajudar. Exatamente, você já me deu a luz, falou, fala com a Gil. Fala que a Gil já foi aí através de você, fala que seu pai está aí há muitos anos. E age com sabedoria, né? Então, às vezes você está se sentindo assim, mas Deus fala assim, procura ajuda. Tem alguém de verdade. Então, é muito importante a gente saber que tem alguém que ora, né? O André mandou mensagem, né? E na mesma hora eu falei assim, André, acabei de orar por você, faz 1 minuto. Maravilha. Então, tem alguém aqui, né? Se eu não orar por vocês, eu vou estar sendo hipócrita. Porque Deus fala, filha, clama para os meus filhos ficar firmes. Para não se deslumbrar, porque hoje o que mais tem são igrejas vazias, que estão cheias, mas são vazias. Você quer dizer o seguinte, né? Vamos por partes. É uma igreja, tipo, cheia só na pessoa, mas porém a pessoa não tá ali. Entendeu? A pessoa só tá Só ali. entra e sai. Entra e sai, só finge que tá na igreja, entendeu? É um dos temas que eu vou abordar na próxima célula, entendeu? Que eu vou estar ministrando, que eu comentei até com o Johnny, sobre o revisão e tal, se a pessoa sai, quem é você de verdade? Depois do batismo. Depois do batismo. Quem é você de verdade depois do batismo? Esse é o ponto, entendeu? Quem é você? Eu até comentei com ele que no dia do meu batismo, você veio até em mim, perguntou antes, né, se eu ia me batizar, e eu, logo em seguida, eu falei com Deus que eu não queria me batizar pra te mostrar, por emoção. Por isso que eu senti mesmo de fazer naquele dia mesmo. E eu comentei com o Johnny, tipo assim, eu tava pensando, a maioria se batiza pela emoção, ali tá na revisão pela emoção, e não porque vai seguir o caminho, entendeu? Aí depois começa a pessoa não ir mais, cair, entendeu? Fiquei triste com algumas pessoas que tipo saíram da fé, entendeu? Voltou tudo a vida mundana normalmente. Tipo, pra ela aquele ali não significou nada, só foi um momento. Entendeu? Não significa que Cristo existe para pessoas. É triste, né? Porque a gente sabe que hoje, né? Muita gente fala assim, né? Até sobe no altar, testemunha. Eu falo, cara, você subiu no altar, você testemunhou. Eu acreditei que você ia ficar. E quando você vê a pessoa não ficou, você dói em você. Porque você fala, poxa, Jesus fez tudo em você. Que nem eu comentei com o Johnny o seguinte, né? Não dói? Eu comentei. Dói. Nem o Eduardo lá, de vez em quando eu encontro ele. E aí, ó, correria aí, trabalhando aí. Você viu o Eduardo? De vez em quando eu vejo lá, eu vi perto do McDonald's a última vez. Tá trabalhando ele?
Pelo menos isso, né? Mas esqueceu de Deus. É. Ó, por exemplo, eu vi gente no Revisão, por exemplo, quando eu comecei, como eu voltei do Revisão, comecei o IV, tinha 10, 20 pessoas. A Andréa lembra quantas pessoas tinha. Depois começou a cair 5, 8 pessoas não foram mais. Depois falaram que não era pra ela, entendeu? Começou a fazer coisas no mundo bebê. Eu vi nos status do Facebook, fumar, voltou a fumar de volta. Voltou tudo ao que era do mundo antes. Entendeu? E pessoas assim, eu não só na minha, o pessoal tudo cantando louvor. Adivinha quantas pessoas permaneceram na fé? Pois é. Eu e o marido da Gabi. Então não é fácil, gente. É tudo um posicionamento, né? Até eu fiquei assim, foi muito. Esse é o posicionamento. Sim, mas é muito bonito o jeito que a Ellen falou com a gente. Foi muito corajoso o que ela fez. Ela falou assim, gente, vigia, todo mundo está suscetível a cair. Aí ela abriu um particular dela, ela falou, antigamente, meu filho pensando que eu sou a santinha, que eu não sou. E ela falou, eu tinha minhas discípulas lá e tudo mais, falava para elas não pecar, sair daqui e ia pro motel. Entendeu? Só que chegou uma hora que ela teve o posicionamento de Aí eu te pergunto, que líder é esse que faz, por exemplo, eu falo pra pessoa, não, ó, vai isso, e depois eu saio da igreja e vou pro mundo, vou pro motel. São falhos, né? Porque Deus ele falou assim, se você for perfeito, você não estará na terra. Exatamente. E Deus fala, e se você julgar, amanhã pode ser você. Exatamente. Eu ouvi uma coisa na Bíblia, gente, que eu gravei hoje que eu nunca esqueço. Que nem- Que tudo que é tipo assim, você tá vendo uma pessoa numa situação ruim, né? E hoje as pessoas falam assim, mas essa pessoa mereceu. Aí diz que Deus às vezes fica irado, que passa toda aquela coisa ruim que você falou, cai sobre você. Nossa, é estranho porque eu não consigo ser assim. Eu me ponho muito no lugar da pessoa. Tipo, tudo bem, a pessoa errou em alguma coisa, mas eu fico, poxa, No meu deve estar passando. difícil. Por exemplo, na Sara de Mas Osasco. tem gente que justamente fala, ai, merece. Na Sara de Osasco eu tive 2 líderes, tá? Um líder permaneceu na fé, só que ele não tá mais na Sara de Osasco, ele tá na Sara Tubarão, lá de Santa Catarina, que ele foi promovido pela Weber. Ele tá lá. O outro virou homossexual. São líderes, né? Eles são levantadas. pessoas. E às vezes essa pessoa que virou homossexual, ela tem um propósito, e Deus falou assim, se você, filho, você pode até ir, até onde eu quiser, mas você vai cumprir seu propósito. Cara, é muito E real. agora é recente, né? E Não ele sei que se é me- real, mas teve recente do maquiador, né? Que falou lá. Aham. Você viu que ele se converteu? Sim. E ele falou, eu ia pra igreja, minha oração. Nossa, eu senti verdade, né? Ele falou assim, a minha oração todos os dias perante a Deus, ele falou que ia pra igreja. Me transforma. Ele falou que orava anos e anos. Senhor, se eu sou teu filho, me transforma. E ele teve um encontro com Jesus. E ele falou, gente, Jesus mudou a minha vida. Então a sua oração é para você ser transformado. Não é para transformar a vida de ninguém. É para transformar você. A sua oração não é para transformar a vida de ninguém, é para transformar você. Como Davi chegava, falava assim em Salmo 51, né? Por mais que ele era pecador, ele falava, Senhor, apaga de mim as minhas transgressões, afasta, né? Tira de mim o teu espírito. Porque a oração de Davi era a oração mais pura, porque muitas vezes você acha que você não precisa ser transformado. E cara, a transformação ela é muito nítida. Nossa, é a pastora, né? E também é um complexo, entendeu? Porque o que acontece? Já pensou que essa discípula, que a Ellen antes tinha esse negócio de ir para um motel, já pensou que um discípulo encontra a Ellen saindo do motel? Porque tudo é pequeno, tudo é capaz, entendeu? Não, Aí como que esse discípulo vai achar que ele disse, se ela pode, eu também posso? Ou não obedecer mais. E não necessariamente uma descoberta assim, tipo, uma coisa de cinematográfica. Mas ela falou assim do perigo por exemplo, no nosso caso de músico, de manifestar no altar. Você está em pecado e subir para o altar e manifestar lá. Ela falou que já aconteceu. E o baixista falou que semana passada aconteceu com a menina da dança. Ela estava dançando e manifestou a dança. Então tem esse perigo. A Ellie falou, cuidado com isso,
vigia para você não ser exposto também. Assim, porque uma coisa é você falar, pastora, eu errei em tal coisa, eu preciso de uma libertação, aí orar em você e você manifestar com ela. Agora outra coisa é da igreja. É que as pessoas não podem se esconder daquilo que é por muito tempo. Mas todos nós caímos, né? Até mesmo, ela deve colocar arroz em cima do feijão, com certeza. Deve o quê? Como é que Colocar é? arroz por cima do feijão, você deve colocar. Eu não entendi. Não, assim, gente, é difícil seguir a Bíblia. Mas nós somos seres humanos, nós somos Nossa, falhos. ontem eu li a Bíblia, gente, do primeiro Reis até segunda Crônicas. Acho que eu li uns 40 capítulos da palavra. E foi assim, entrando a palavra no meu coração. Cara, é muito forte. Quando você lê a Bíblia, assim, você escuta até em áudio, transforma o seu interior. Às vezes você tem tanta dedicação em escutar louvor, e Deus fala, escuta a minha palavra, filho. Eu tenho uma lâmpada lá colorida, que é alto-falante também. Eu coloco lá também. A Bíblia. E é muito poderoso você ficar escutando. É um pouquinho engraçada a narração, mas é bom. É, e a narração. É que assim, cada um lê do que eu tenho a Bíblia física e eu tenho no celular. Não vou negar. Dificilmente eu pego a física mais celular. Mas Deus, Ele quer o quê? Que a gente seja filho. Antes da gente, né? Coerente, né? A gente sabe que a gente é filhos falhos. A gente sabe, Deus fala assim, às vezes você vem orar pra mim, nem quer ouvir, você já sai, pediatria. Você chegou já bolando tudo. Né? E como o Johnny orou, como você orou e Deus já respondeu, como eu já orei como um pai. Então que a gente possa aprender o que é uma oração. Oração é você abrir seu coração. Sim, e ser coerente, né? Que nem aconteceu comigo agora, que nem aconteceu quando eu fui comprar o celular. Tipo, agora me aconselharam a mentir pra dona da casa falando que eu tinha carteira assinada. Na hora que ela me perguntou, foi natural, eu falei a verdade. Né? Sou fixo num restaurante final de semana e faço eventos. Quando eu fui comprar o celular, se te roubarem, só furtarem, não te ameaçaram nem nada, na hora que você vir na assistência, você fala que botaram arma no seu carro, senão você não pega outro. Porque assim, Tudo congelando pra você ir pela hoje, mentira. Tudo. tipo, às vezes a pessoa só quer... Coitado de você, é muito tentado. No dia, por exemplo, rapidinho, Ainda bem que eu não tenho essas no tentações. restaurante da sua mãe lá, por exemplo, pegar o celular da mãe dela, lá, ela confiou no cara, o cara tava disfarçado de trabalhador, pegou o celular. Ela reclamou pra caramba, reclamou, né? Tadinha. Passou uns dias, encostou um carro lá com um caminhão de carne, ela comprou carne desviada do frigorífico. Falei, dona Lô, qual a diferença do cara que pegou o celular e de você que tá pegando a carne do frigorífico de alguém? E eu? Não, mas é pra vender, não é misto. Falei, não, mas não é assim. Só que Deus cobra. Todas as suas atitudes boas ou ruins, Deus cobra. Aquilo que você planta o bem, vai colher o bem. Aquilo que você planta o mal, vai colher o mal. Não tem essa. Mas ela entendeu, bonitinho. Vamos encerrar agora, gente, a Vamos. célula. Né? Entregar a palavra agora, deve namorar, finalizando. Orar pela vida da Maiara e da Luana também, que tá aqui, né? Mas tem gente que deve ter esse Nayara ou Maiara? Maiara e Luanda. Luanda? Luanda. Quer orar? Sim. Amém, Senhor. Pai, te entregamos mais uma vez essa célula poderosa, Senhor. O Senhor sempre está aqui presente, meu Pai, falando aos nossos corações. Essas mensagens, meu Pai, que nos fazem refletir a semana inteira, meu Pai, que nos edificam, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por isso, meu Pai. É por Ti que estamos aqui buscando cada dia, meu Pai. Peço que o Senhor cuide da vida da Maiara, que está aqui. A Maiara e da Luana, que foram tão simpáticas aqui com a gente, meu Pai. Nesse lugar e nesta época que as pessoas estão tão fechadas para te ouvir, meu Pai. Nem que seja só para ouvir teu nome, meu Pai. Nem que seja só para ficar perto. Então, cuide da vida delas, meu Pai, que estão ali buscando estudo ali, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Cada área da vida delas que seja evolução através de Ti, meu Pai. O Senhor que tenha a sua mão em tudo que elas forem tocar. Senhor, eu te agradeço por essa célula, meu Pai, que a gente volte para casa agora em segurança, meu Pai. O Senhor cuide, meu Pai, da vida do Rodolfo, que está aqui nesse projeto, meu Pai. Esse projeto inovador, meu Pai, que vai atingir as pessoas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Ele está entregando o coração nesse projeto, meu Pai. Está investindo, meu Pai. Mesmo com os estudos, com o trabalho, ele sempre arranja espaço para Ti, meu Pai. Sempre continua no coração dele, meu Pai. Senhor, da tua filha Déia, meu Pai, te peço, meu Pai. Que o Senhor trate, meu Pai, que o Senhor cuide, meu Pai, que o Senhor seja sempre presente, meu Pai. Sempre como o Senhor sempre está, meu Pai, ministrando o coração dela para trazer as palavras, meu Pai.
em nome do Senhor Jesus, para cuidar dos seus discípulos, meu Pai, para evoluir no reino, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Na minha vida, meu Pai, te agradeço por todo cuidado, meu Pai, te agradeço por todo o carinho que o Senhor tem, meu Pai, por todo cuidado, meu Pai. Cuide da minha família, meu Pai, de tudo, meu Pai. No trabalho, meu Pai, cada dia mais, meu Pai, evolução, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus, todos nós da equipe, quem está aqui, quem não está, meu Pai, eu te peço, meu Pai, que seja prosperidade através das tuas mãos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Oramos por vocês, viu, meus amores?